tarde, bem-vindas ao Prosa. Eu parei aqui a minha sexta-feira para a gente conversar um pouquinho sobre temas aleatórios, mas que tem muito a ver com a nossa vida de mulher real. Porque todos os dias a gente toma a decisão de ser mais saudável e todos os dias acontece alguma coisa que nos tira do trilho ou que nos deixa um pouco chateadas ou que o nosso resultado não veio tão rápido. Eu escutei essa história assim que eu comecei a estudar um pouco mais sobre yoga e meditação. Isso é um caminho sem volta, porque são histórias lindas, muito inspiradoras e que eu sempre trago para nossa estratégia de emagrecimento. Porque o emagrecimento ele é muito mais sobre entender como a nossa mente funciona e como a nossa mente interage e intervém no nosso processo de emagrecimento, sobre de fazer exercícios e estratégias nutricionais. Claro que exercícios e estratégias nutricionais são fundamentais. Ninguém vai emagrecer simplesmente de observar o seu comportamento. Porém, uma vez que a gente entende como o nosso comportamento funciona, fica mais fácil aceitar algumas coisas, inclusive os nossos fracassos. Essa história diz que tinha um mendigo muito jovem, um menino mendigo, e ele passava os dias pedindo alimentos e donativos porque ele queria juntar alguma coisa, ele não queria ser mendigo por muito tempo. Embora aquela fosse a condição atual dele, ele não gostaria de viver nas ruas a vida toda. E um dia ele notou que tudo o que ele recolhia, recebia de donativos e alimentos, sumia. E então ele começou a observar e lá pelas tantas ele encontrou um rato roubando as coisas dele. Roubando comida, pertences, pequenas moedas. E ele conversou com o rato, disse, olha, existem tantas famílias poderosas e ricas, você poderia roubar delas e elas não sentiriam falta. Eu sou só um mendigo. Qualquer coisa que você tirar de mim vai me fazer falta. Por que você está roubando justo a mim? E o rato na história respondeu para ele, olha, está no seu destino que por mais que você peça, por mais que você queira, por mais que você ganhe alguma coisa, o seu destino é que você não vai ter mais do que 8 coisas na sua vida toda. E o mendigo ficou horrorizado, porque aquele menino ele tinha a pretensão de não ser mendigo por muito tempo. E ele falou, mas por que esse é o meu destino? Por que essa é a minha sina? E o rato disse, não sei, talvez você devesse perguntar a Buda. E o menino então decidiu que ele ia conversar com Buda e entender pelo menos por que ele tinha essa condição tão ruim para o seu destino. E ele saiu numa longa viagem em busca da resposta e de Buda que podia responder essa pergunta para ele. Já na primeira noite, ele estava muito cansado e ele parou numa casa de uma família muito rica. E ele pediu pouso a essa família. Ele disse, olha, eu estou em busca de Buda e eu tenho uma pergunta para fazer para ele sobre o meu destino, mas eu gostaria de pernoitar com vocês. E a família acolheu aquele mendigo e disse, olha, pode passar a noite conosco, inclusive pode jantar conosco, e assim foi feito. O menino dormiu naquela casa, foi bem acolhido, e no dia seguinte, quando ele já estava de partida, o patriarca daquela família disse, olha, eu gostaria que você fizesse uma pergunta a Buda quando você o encontrasse. E o menino, né, estava todo grato pela noite, pelo alimento que ele tinha recebido, ele disse, sim, eu faço. E o pai disse, olha, eu tenho uma filha de 18 anos e ela jamais disse nenhuma palavra. Nós já tentamos de tudo, nós somos uma família de posses, a gente tentou médicos e curandeiros e ninguém fez ela falar. Eu gostaria que Buda respondesse, por que a minha filha não fala e se algum dia ela vai falar? O menino disse, tá bem, quando eu encontrar Buda, eu faço a sua pergunta a ele. E seguiu seu trajeto. E aí, mais alguns dias caminhando e dormindo ao relento, ele chegou num vale de montanhas. E eram muitas montanhas. Ele olhava do topo da primeira montanha que ele subiu e via aquele vale enorme, muitas montanhas. Ele chegou a quase querer desistir, mas ele tinha um propósito e agora ele tinha a pergunta da família rica para fazer. E então ele encontrou um mago. E o mago quis saber por que ele subiu tão alto naquelas montanhas, sendo que ninguém se propunha a fazer aquele esforço tão grande. Ele explicou que estava indo para Buda fazer uma pergunta sua pessoal e agora ele tinha uma pergunta além para fazer. E o mago disse, olha, pois eu tenho um cajado e eu posso fazer com que a gente voe por cima dessas montanhas e eu te deixo do outro lado do vale.
Você quer? E o menino ficou muito empolgado e disse, claro, vai me adiantar muito. E levou o menino, assim foi feito. O mago pegou o seu cajado, agarrou o menino e juntos eles atravessaram voando aquele vale de montanhas. E quando chegaram do outro lado, o menino agradeceu muito, porque ele já estava prestes a desistir quando viu aquele monte de montanhas. E o mago disse, olha, se você puder, você pode fazer uma pergunta a Buda por mim? E o menino disse, claro, faço, qual a sua pergunta? E o mago disse, olha, eu já estou há 100 anos tentando atingir o paraíso, mas eu nunca consigo. E pela minha idade, pela quantidade de vezes que eu já tentei, e pelo meu conhecimento, já era para eu ter chegado no paraíso. Mas eu simplesmente não consigo. Pergunte a Buda por que eu não consigo chegar no paraíso. O menino disse, ok, eu faço a sua pergunta. E continuou a sua viagem, a sua peregrinação em busca de Buda, em busca da resposta agora do mago, da família e a sua própria. Até que o seu último obstáculo, a última passagem que ele tinha que fazer até chegar onde Buda estava, era um lago muito profundo e muito largo. E o menino, mesmo que se soubesse nadar, não ia dar conta de atravessar aquele lago tão imenso. E aí ele sentou na beirada do lago e ficou pensando nas perguntas que ele tinha carregado das outras pessoas, da pergunta que ele tinha, que era sua, do seu próprio destino. E ele não sabia o que fazer, porque não tinha nenhuma ferramenta ali, não tinha nenhuma pessoa que podia ajudá-lo. E ficou ali sentado por algumas horas, até que chegou uma enorme tartaruga, uma tartaruga gigante. E a tartaruga então disse, olha, se você quiser atravessar, eu posso te levar. E a tartaruga colocou o menino no seu casco e levou então até a outra margem. E o menino ficou muito agradecido àquela tartaruga gigante que se ofereceu para ajudá-lo. E a tartaruga quis saber, por que você quer atravessar esse lago? Ninguém vem para essas bandas de cá. O que você veio fazer aqui? E aí o menino explicou que ele tinha uma pergunta a fazer para Buda. E a tartaruga disse, olha, sempre quis fazer uma pergunta a Buda. Já faz 500 anos que eu tento me transformar num dragão, mas eu nunca consigo. Se você concluir a sua peregrinação e se você conseguir falar com Buda, você pergunte a ele, por favor, por que eu não consigo virar um dragão, sendo que eu já tenho 500 anos de testes e práticas e tentativas? O menino se propôs prontamente a fazer a pergunta da tartaruga, uma vez que ela tinha ajudado e uma vez que ela sofria já há 500 anos. Então, meninas, o menino finalmente chegou a Buda. E aí, Buda deu naquele dia a instrução de que cada pessoa tinha 3 perguntas a fazer. Então, Buda ia responder todas as pessoas, desde que todas as pessoas tivessem 3 perguntas cada uma. E o mendigo pobre ficou desconsolado, porque ele tinha 4 perguntas. E enquanto não chegava a sua vez, ele ficava pensando na pobre da tartaruga, que já há 500 anos tentava e tentava virar um dragão e não conseguia. E ele lembrou do mago, 100 anos tentando chegar ao paraíso, com todo aquele conhecimento, com toda aquela bagagem, e o mago não conseguia chegar ao paraíso. E lembrou da menina, 18 anos sem falar uma palavra, na tristeza daquele pai, na tristeza daquela família, buscando curandeiros e soluções, e por 18 anos ninguém descobriu nada. E o menino então lembrou de si. E ele disse que na pior das hipóteses, o que ia acontecer com ele se o Buda não respondesse a sua pergunta é que ele ia voltar e continuar sendo um mendigo, tendo apenas 8 itens pela sua vida inteira. E o menino decidiu então que a pergunta dos outros que ele tinha encontrado pelo caminho eram mais importantes do que a sua própria pergunta, uma vez que o destino dele já estava traçado. E aí, quando chegou a vez dele de perguntar para Buda, ele perguntou a pergunta da tartaruga e Buda respondeu, olha, a tartaruga, ela precisa se desapegar. Ela tem um casco muito confortável que a protege todas as vezes que ela está com medo, todas as vezes que ela está receosa, todas as vezes que tem alguma ameaça. O dia em que a tartaruga se desapegar da sua zona de conforto, ela vai ser um dragão lindo e poderoso. Ela precisa sair do casco. Quanto ao mago, o mago tem um cajado poderosíssimo. Isso dá a ele uma imponência, isso dá a ele poder. Porém, o cajado do mago é uma
uma âncora que segura ele nesse mundo. O dia em que o mago resolver que ele não precisa mais do cajado e que ele vai começar tudo de novo, só que dessa vez no paraíso que ele tanto almeja, no dia que ele soltar o que ele já tem como segurança e aprender que ele vai começar do zero de novo, ele vai para o paraíso. E quanto à menina, ela não falou a vida inteira porque ela não conheceu o amor. O dia em que essa menina conhecer o amor verdadeiro, ela vai falar a sua primeira palavra. E assim, o menino começou a sua peregrinação de volta com as 3 respostas que ele tinha levado a Buda. E no retorno ele percebeu que o problema dos outros que ele tinha trazido eram muito maiores do que o problema que ele tinha consigo mesmo. Então ele encontrou a tartaruga no retorno do lago e ele explicou à tartaruga o que aquele casco magnífico e poderoso tinha, mas os prejuízos de não se tornar um dragão. A tartaruga entendeu, a tartaruga aceitou e a tartaruga então soltou do seu casco e virou um lindo dragão que saiu voando pelas nuvens. Quando ela se tornou um dragão, dentro do seu casco tinha pérolas das mais preciosas que só eram encontradas no mais profundo daquele lago. E a tartaruga disse: olha, não vou mais precisar desse casco. Logo, se você quiser aproveitar essas pérolas, tudo isso que tem aí de alguma forma, fique como forma de agradecimento, porque agora eu sou um dragão. Agora eu consegui, depois de 500 anos, me tornar um dragão. Então o menino aceitou aquela riqueza que tinha no casco da tartaruga e continuou sua peregrinação de volta, mas agora ele não era tão pobre. Quando ele chegou no Vale de Montanhas, ele encontrou o mago e o mago disse: olha, você está voltando? Será que você encontrou Buda ou será que você desistiu? E o menino disse: olha, eu encontrei Buda e eu fiz a sua pergunta. E o mago então quis saber por que ele não chegava no paraíso. E o menino disse: olha, o Buda disse que quando você soltar o seu cajado, esse cajado vai te libertar para novas experiências e você vai conseguir chegar no paraíso que você já busca há 100 anos. O mago estranhou um pouco, porque na verdade ele não sabia ser mago sem ter um cajado. Porém, era instrução de Buda. Então, ele decidiu sobrevoar sem o cajado. E quando ele percebeu que ele não precisava do cajado para sobrevoar, que aquele voo era muito mais leve sem ele ter que ficar segurando o cajado por todo o tempo, ele disse: olha, eu não preciso mais. Se você quiser, tome posse desse cajado. Faça bom uso dele, porque agora eu sei que eu posso alcançar o paraíso. E então, o ex-mendigo, que agora tinha a riqueza da tartaruga, tinha também todo o poder e conhecimento que o cajado podia lhe transformar. E ele já estava se sentindo muito bem, pois ele tinha ajudado a desvendar os enigmas das pessoas que o tinham, das criaturas que o tinham ajudado tanto. E ele só faltava responder a pergunta da família. Então, quando ele chegou naquela casa da família tão rica, ele foi bem recebido, assim como da primeira vez, e o pai, o patriarca daquela família, o reconheceu, assim como a menina. Então, quando eles foram jantar naquela noite, a menina desceu as escadas e, para surpresa de todos, a menina falou: pois esse não é o lindo rapaz que esteve aqui na semana passada? E quando o rapaz olhou bem para aquela moça, ele descobriu que aquela era sua alma gêmea. Uma vez que ela falou e que eles se encontraram, eles descobriram o amor entre si. Assim, menina, a gente conclui que essa história nos traz muitos ensinamentos. A gente precisa entender que os nossos problemas, que as nossas dificuldades, que as nossas dores são muito grandes quando a gente não enxerga a dor do outro. As nossas dores de não emagrecer, ou de talvez ficar sem um alimento, ou de talvez fazer uma restrição calórica, essas dores elas são intensas e elas doem mesmo. A gente sente isso. Porém, quando essa dor comparada à dor de pessoas que sofrem mais do que a gente, elas ficam pequenininhas. E talvez se a gente tivesse que trocar de dor com algumas pessoas por aí, uma pessoa que tem talvez uma limitação física, uma pessoa que tem uma alergia alimentar, uma pessoa que não consegue fazer exercícios físicos por dor ou por indicação médica, essas pessoas elas têm sofrimentos maiores que tornam o nosso sofrimento pequenininho.
Essa história mostra que para que a gente se torne um dragão bonito e majestoso, nós temos que abrir mão daquilo que nos dá segurança. Muitas vezes as roupas folgadas, as calças de elástico, elas nos dão uma certa segurança. A gente sabe que aquilo é confortável pra gente, muito embora a gente deseja se tornar um dragão lindo e majestoso. Muitas vezes a gente tem que se desapegar do nosso cajado, aquilo que a gente fica segurando assim, que é a nossa base, que é aquilo que a gente já conhece, o nosso arroz com feijão, o nosso café de todos os dias, aquilo que a gente faz todo dia sempre igual, dormir na mesma hora. Essas coisas que nos prendem, que nos puxam para a nossa rotina, às vezes podem estar nos impedindo de atingir um paraíso maior. Assim como o cajado do mago, aquilo não era ruim de forma alguma, nossa rotina não é ruim, aquilo que a gente define para nós não é ruim, mas a gente não consegue ser maior, a gente não consegue chegar a um lugar maior se tem sempre uma âncora nos puxando. E por fim, menina, antes de encontrar um amor, ou um grande amigo, ou uma grande pessoa para compartilhar a nossa trajetória, a gente tem que passar por um longo período de autoconhecimento, às vezes até de reclusão. Antes da gente encontrar um grupo de mulheres para trocar experiências, para trocar figurinhas, para saber do convívio da outra, para treinar junto com a outra, a gente tem que passar um longo período nos conhecendo. E esse período de autoconhecimento, ele pode ser doloroso para nós, doloroso para quem está perto de nós, mas ele é necessário, porque assim quando a gente estiver em um grupo, em um relacionamento com outras pessoas, a gente já vai saber quem nós somos. E não corre o risco de você se confundir com o outro ou de você ser influenciado desnecessariamente pelo outro. Porque você sabe quem você é, porque você sabe, você compartilhou momentos com você antes. Então, menina, antes da gente encerrar, eu queria que você, por mais que às vezes a gente se sentisse mal, sabe? É como um mendigo. Eu sou só um mendigo, eu sou só uma pessoa que vai voltar a ser um mendigo. Às vezes a gente se sente menosprezado, sabe? A gente sente que eu sou só mais uma mulher real querendo emagrecer. Eu sou só mais uma pessoa que entra no perfil da Fran e que curte as coisas dela. Eu sou só mais uma. Eu, Fran, sou só mais uma pessoa que fala de vida saudável nesse mundão de profissionais que tem por aqui. Mas antes da gente se julgar tão pequenininha, a gente pode entender que quando a gente ajuda o outro, a gente faz parte do triunfo do outro, a gente faz parte da conquista do outro. Assim como a tartaruga, o mago e a menina transbordaram as suas realizações e fizeram com que aquele mendigo se tornasse rico, poderoso e amado. Quando eles resolveram as suas causas, nós também. Eu também, quando você resolve aí a sua vida saudável, quando você se hidrata, quando você me conta, Fran, comecei a treinar por seu incentivo. Menina, eu me realizo nas suas conquistas. E você também. Quando você se propõe a ajudar alguém, quando você abraça a causa de alguém, quando você vai junto com alguém, eu tenho certeza que você fica feliz com a conquista do outro. Não é verdade? Pois é, menina, por menorzinhas que nós sejamos, a gente sempre vai compartilhar da felicidade do outro se a gente estiver torcendo todas do mesmo lado. E eu tenho certeza que nós somos mulheres reais e estamos todas torcendo para que a gente feche o nosso zíper de forma saudável. Não é assim? Menina, se você está passando esse final de semana ou passou durante essa semana por momentos que te colocaram à prova, tomara que essa história, que essa fábula do mendigo e do Buda faça você se sentir um pouquinho melhor. E se você conhece uma menina que precisa escutar, que por menor que o problema dela seja, ela pode sim ajudar alguém, manda essa história para ela. Quem sabe a gente faz um mutirão de mulheres que se ajudam, se apoiam e que comemoram as vitórias umas das outras. Não é verdade? Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, manda para a amiga que precisa. Um beijo e até semana que vem.